Revista Novo Tempo de hoje começa falando de uma orquestra que tem tocado o coração de muitas pessoas. Voluntária coordena a escola de música para a comunidade e transforma todos ao redor. Eu definiria o Tocando Corações como algo que veio como um presente de Deus. Hoje, quando eu vejo essa orquestra tocando, eu louvo a Deus por esse presente que Ele nos deu, que tem realmente tocado o coração de muitas pessoas. Meu nome é Adelaide, eu sou a coordenadora geral aqui do projeto social Tocando Corações e também comecei a aprender a música e comecei pelo violino. Eu nunca entendi nada de música, mas a partir do momento que a gente viu essa possibilidade, a gente viu essa oportunidade, a gente abraçou isso assim com todo o coração. E a gente sempre tem aquele espírito de missão, aquele espírito de se envolver com as coisas, porque a gente ama a gente gosta de pessoas, a gente gosta de trabalhar com o crescimento das pessoas. O projeto Tocando Corações começou aproximadamente em novembro de 2014, quando nós vimos a necessidade de alcançar o entorno da igreja. Quando nós vimos que havia muitas crianças carentes em volta da igreja e que talvez se nós oferecêssemos alguma coisa para elas, que elas pudessem se ocupar daquilo e assim ter uma oportunidade, né, de crescimento, de desenvolvimento social e tal. E a igreja fez o convite. A princípio apareceram 32 crianças. E aí as aulas começaram. O bairro assim abraçou a cidade toda. Nós temos alunos aqui dos 4 cantos da cidade, que todos vêm para assistir às aulas, todas as terças, todas as quintas. Eles vêm a pé de longe, às vezes, para assistir, para participar, para tocar ou para dar aula. Inicialmente, nós não tínhamos nada. Nós começamos a pedir para as pessoas, né, se alguém tivesse um violão e tal. A igreja tinha um piano e aí nós conseguimos a doação de um teclado e de alguns violões e o projeto começou por aí. E o professor James, que foi o professor que aceitou o nosso convite para dar sequência ao projeto, ele sempre também nos empresta alguns instrumentos que ele tem na sua loja de instrumentos. Agora tem trompete, trombone, clarinete, flauta transversal, violoncelo, às vezes tem até contrabaixo acústico e acordeon. E está aberto para todo instrumento. Quem chegar com o instrumento, a gente coloca ele tocando também. Esse projeto ele é aberto para todas as pessoas. E não tem idade. Nós temos pessoas aqui no projeto de 7 anos de idade, nós temos pessoas de 76 anos de idade. Então, enfim, é assim para todo mundo. Para ser sincero, eu percebo que todas as pessoas, quando vêm a primeira aula no projeto Tocando Corações, ela não consegue sair mais. Então, esse ambiente de harmonia, de felicidade, de amizade, né, que a gente promove aqui, é uma coisa muito gostosa. É uma coisa assim que todos se sentem em casa. Para mim, o projeto Tocando Corações, ele se resume em transformar vidas através da música. Felicidade, alegria, transformação. Eu amo ver uma pessoa ser transformada pela música. E eu sinto que a semente do Evangelho também ela é lançada através da música. Então eu me sinto um lançador de sementes, um semeador, através da música. Isso me motiva demais. Que projeto lindo, não é mesmo? A música sempre eleva a alma e transforma a vida da gente. Tudo bem com você? Veja o que mais vem por aí na edição de hoje. Alunos do UNASP Hortolândia têm aula fora do padrão, muito mais prática. A ADRA promove bazar que agrada a comunidade e renda é revertida para a própria ONG. Você vai ver como o estilo de vida saudável pode começar bem cedo, desde a infância.
E ainda hoje tem a história de voluntários do sul do país que foram até o norte construir uma casa para um missionário. Tudo isso e muito mais daqui a 30 segundos no Revista Novo Tempo. Toda sexta você acompanha aqui no Revista o quadro Maranata. E nessas férias você vai rever os melhores episódios. E vamos começar mostrando o que exatamente a ONG faz e quem são as pessoas que ajudam a mudar a realidade nas comunidades onde são voluntárias. Olá! A partir de agora, você vai acompanhar por aqui as histórias de missão da Maranata Voluntários Internacional. E mesmo que muita gente já saiba quem nós somos e qual é a nossa missão, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a Maranata, onde e por que nós construímos, como você pode fazer parte de um projeto conosco e o impacto do trabalho dos voluntários da Maranata ao redor do mundo nos últimos 50 anos. Todos os sábados, em todo o mundo, 20 milhões de adventistas do sétimo dia vão à igreja. Somos milhões de pessoas, separadas por milhares de quilômetros. Mas todos nós temos um desejo em comum: adorar a Deus. Mas as semelhanças terminam nas igrejas em que nos reunimos. Por todo o mundo, as igrejas são diferentes. Mas não estamos falando de diferenças culturais, estamos falando de necessidade. As pessoas estão se reunindo em casas, barracos, pátios, debaixo de árvores. Existem mais de 100 mil pedidos de igrejas para congregações adventistas que não têm um lugar próprio para adorar e que não podem construir sozinhos. Então, nós vamos ajudá-los. A Maranata Voluntários Internacional constrói igrejas, escolas, orfanatos, hospitais e até poços de água para as comunidades que mais precisam. E fazemos isso pedindo a sua ajuda. Convidamos pessoas comuns a dar um passo de fé e fazer uma viagem missionária para nos ajudar a construir. Certamente poderíamos contratar profissionais para fazer isso. Mas como então você descobriria as necessidades por você mesmo? Como você entenderia o quanto o mundo precisa de nós? E quanto precisamos que o mundo realmente entenda o amor de Deus por todos nós? Estamos levando a missão para os lugares e para as pessoas que mais precisam, compartilhando esperança e se tornando esperança nesse processo. Nossos objetivos cresceram para abranger uma parte maior do globo. Mas o propósito original permanece o mesmo. É uma missão que remonta a mais de 2000 anos atrás. Essa é a nossa missão. Imagine adorar em uma semana num lugar como esse, completamente sujeito ao clima e à força da natureza. E na semana seguinte, adorar em um lugar como esse. Ou ir a uma escola que se pareça com isso em uma semana. E na próxima semana, aprender em um lugar como esse. A missão da Maranata é atender ao chamado de Deus para ajudar a desenvolver uma comunidade de fé que está preparando o planeta para o breve retorno de Jesus. E nós fazemos isso através da construção. A Maranata constrói igrejas,
De estruturas simples a edifícios completos, oferecemos possibilidades variadas, dependendo da localização e do país. Independente do tamanho, essas estruturas permitem que as congregações deixem de adorar debaixo de árvores, casas e salões alugados, para ter igrejas que representem melhor o Deus amoroso a quem servem. Os edifícios de igreja criam estabilidade. A estabilidade leva ao desejo por educação cristã, e a educação exige escolas. Além de construir igrejas, a Maranata apoia a educação cristã construindo escolas. Em alguns locais, um campus com várias salas é a melhor abordagem. Isso pode incluir salas de aula, prédio administrativo, banheiros e até mesmo cozinha e dormitórios. Se for necessário um complexo maior, a Maranata oferece vários tamanhos do que chamamos de Centro de Educação e Evangelismo. Um edifício com auditório centralizado e ginásio coberto, rodeado por salas de aula e escritórios. Os edifícios são normalmente usados quase todos os dias do ano, para o ensino, evangelismo e adoração. Na África, a Maranata também percebeu a necessidade de água para as comunidades onde já construímos igrejas e escolas. Em 2009, então, com a ajuda de generosos apoiadores, começamos a perfurar poços junto a essas igrejas e escolas, onde a água era escassa. A adição de poços de água os transforma em centros comunitários, um lugar onde as pessoas vêm buscar água, mas ficam por causa dos relacionamentos que constroem. Nossa equipe de perfuração de poços acaba de completar 71 poços no Zimbábue e já está perfurando também no Quênia. Igrejas, escolas e poços, tornando o evangelismo uma missão de 24 horas por dia e proclamando um Deus criador e amoroso. Em 87 países, mais de 60 mil voluntários, incontáveis milagres e vidas que foram transformadas. Pela simples missão de servir, dar e compartilhar o maior amor conhecido pela humanidade. Nos últimos 49 anos, a Maranata Voluntários Internacional vem edificando pessoas através da construção de prédios urgentemente necessários, acreditando que essas estruturas fornecerão não apenas um lugar melhor para aprender, viver, adorar. Eles também transmitem uma mensagem que vai muito além do ato físico de respirar e sobreviver. Uma mensagem que abre os nossos olhos para uma vida mais significativa, mais ousada e mais profunda do que qualquer coisa que podemos imaginar. Uma vida que vai nos elevar e revelar o poder do Evangelho. No entanto, o trabalho ainda não está terminado. Este é o tempo. Esta é a hora de irmos. O campo missionário está chamando. A missão é Maranata. Vem, Senhor Jesus. O objetivo da Maranata é a edificação de pessoas. É o desenvolvimento de uma visão de mundo mais ampla e profunda. E nós fazemos isso através dos projetos de voluntariado que proporcionam escolas, igrejas e poços d'água para quem precisa. E nesse exato momento tem alguém esperando por você em um projeto da Maranata em algum lugar do mundo. E se você quiser participar de uma aventura assim, entre em nosso website maranatabrasil.com.br e junte-se a nós nas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. E lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não acabam. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá! E aproveitando o gancho sobre educação que vimos aí com a Maranata, a alfabetização acontece nas séries iniciais do ensino fundamental. E para que esse processo seja relevante e divertido para as crianças, diversas iniciativas são realizadas. Hoje vamos rever uma destas aulas diferentes que aconteceu no UNASP Hortolândia. Desta vez as crianças colocaram a mão na massa, literalmente.
Quando uma criança ingressa na escola, a alfabetização é a primeira conquista guardada por seus pais. Eu tenho 2 filhas, uma tem 7 anos, outra tem 10. A mais velha, ela já entrou na escola mais perdidinha. E a professora falou, olha, não se preocupe, em algum momento vai acontecer, vai dar um clique e ela vai começar a ler e escrever, de um dia para o outro você vai se assustar. E depois, só depois das férias que ela começou a ler mesmo, que deu um clique. Com a mais nova foi bem mais simples. Com 1 mês de aula, mais ou menos, ela já estava conseguindo ler as palavras. E com as 2 foi diferente. Uma conseguiu já no comecinho do ano, outra foi depois das férias. Para cada criança, a alfabetização acontece de um jeito, não existe uma receita. Porém, existem projetos que tornam esse processo muito mais divertido. Foi o que aconteceu com esta turma do 1º ano do ensino fundamental do NASP Hortolândia. Nós estamos trabalhando gênero textual receita e fazendo um projeto aqui de fazer bolo e levar eles até a padaria para conhecer como se faz o pão aqui no IASP. A primeira etapa era conhecer a receita do pão. E os ingredientes foram as palavras usadas nas atividades de classe. Gabi, a professora foi falando umas palavrinhas para você montar, né? Lê pra gente as palavrinhas, o que está escrito aí? Leite, farinha, Ovo. Tá tudo certinho? sim, Depois das atividades teóricas na sala, as crianças iriam para a prática. E você vai fazer o pão também? vou, E será que vai ficar gostoso? vai, Certeza? sim. E se ficar ruim? Aí a gente não vai comer. E na hora de visitar a padaria do campus, a animação foi garantida. E para não dizer que é minha opinião, eu vou deixar o Pedro contar para vocês como foi essa aula. Quando a gente chegou, a gente foi lá ver os fermentos. Aí depois a gente viu o tio ali amassando o pão. Depois a gente viu depois a gente mexeu. Aí depois ele enrolou o pão e depois a gente comeu esse pão. Qual a parte que você mais gostou? Comeu o pão. Como foi quando você pôs a mão na massinha de pão? Parecia uma slime. Foi bem legal. Ela é fofinha, macia. Quando eles vivenciam aquilo que eles estão aprendendo, eles aprendem muito mais rápido e é muito mais legal, mais divertido. E para você que é pai ou mãe e seu filho está passando pelo processo de alfabetização, fica o conselho de quem já viveu esta experiência 2 vezes. Então, fique tranquila, o seu filho vai ler, vai escrever, é só respeitar o tempinho dele. E chegou a hora do giro de notícias, de boas notícias, com a jornalista Louise Maiana. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, feliz sábado. Feliz sábado para você também. Estamos Estamos ótimas. E aí, como que você tá nesses preparativos aí, últimos dias do mês de dezembro? Olha só, né? Chegando aí 2020, a expectativa é grande, aquela listinha de metas a cumprir, né? Pois que a gente espera que dê certo, Tô né, na gente? contagem regressiva. Eu também. Dácia, eu trago uma notícia muito legal, gente, porque nesse período de férias, a Igreja Adventista desenvolve de forma mais intensiva, podemos dizer assim, um projeto muito legal chamado Missão Caleb. E aí, qual que é o propósito desse Missão Caleb? É ajudar o próximo. De que forma? Cuidando da praça de uma cidade, cuidando da casa de um idoso que não tem condições ali de fazer a manutenção daquela casa, pintar aquela casa, fazer alguns ajustes de reforma, sabe? E, acima de tudo isso, ajudar as pessoas a entender melhor a palavra de Deus. E para que esse projeto se desenvolva de uma maneira super eficiente, eficaz e faça realmente a diferença ali das pessoas, a Igreja Adventista, mais precisamente a parte ali da Bahia e de Aracaju, aquela região ali do Nordeste que eu amo, sou suspeita por que pra falar. será que você ama, né? Eles montaram um processo aí bem específico para ajudar essas pessoas. Ajudar no atendimento, ajudar justamente nesse estudo bíblico. Então, muito legal essa parceria aí, voluntários, igreja, e também é uma ótima iniciativa. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar essas pessoas do Missão Caleb, né? Porque eu digo assim, olha, os Calebs, sinônimo, férias para eles é sinônimo de trabalho para o próximo. Isso é muito legal. Eles envolvem toda a criançada, os adolescentes ali em trabalhos missionários, viu? Sim. Tem um site, inclusive, que o pessoal se inscreve
para que possa participar desse treinamento aí, Sim, né? tem um site sim, que é o calebschool.org.br. Vou repetir aqui para vocês, calebschool.org.br. Tá aparecendo aí na nossa telinha, no nosso GC, você pode anotar, entrar no site, buscar mais informações, se inteirar aí sobre esse assunto. Eu posso garantir para você que participar do Caleb vai fazer grande diferença na sua vida espiritual, na sua vida como pessoa, porque realmente esse contato social com as outras pessoas nos acrescenta muito, né? Transforma. Eu digo Com que o bem que a gente faz ao outro faz bem primeiro pra gente. E pegando esse gancho de fazer o bem ao próximo, uma igreja também ajudou uma senhora que estava com dificuldades de ir para a igreja, aos cultos da igreja. Ela é cadeirante e ela sempre precisava pegar a cadeira de rodas emprestada de uma outra pessoa para poder ir aos cultos. A igreja, vendo toda aquela situação, se mobilizou e arrecadou um dinheiro para poder dar de presente uma cadeira de rodas especial para essa senhora. Olha aí essa foto. É do dia do batismo dela? Isso, inclusive ela se batizou na igreja. E você sabe, né, que esse acolhimento faz muita diferença, né? Essa igreja fica lá, gente, no Distrito Federal, no distrito de Recanto das Emas. Então, você que é de Distrito Federal, que quer conhecer de perto essa história, visite essa igreja. Olha, fica lá no distrito de Recanto das Emas, no Distrito Federal. E essa cadeira que ela ganhou é uma cadeira também muito especial, porque a gente sabe, né, no momento do banho, eles precisam também de condições especiais. E essa cadeira tem condições também para o banho, tem uma diferenciado, isso. Olha que legal aí. Muito bom, viu? Muito Deus bom, abençoe né? muito a essa iniciativa, a esta igreja aí a foto. e também a essa senhora aí que foi beneficiada com esta cadeira. E olha aí pela foto, eu estou observando aqui que tem um andador também. Então, além da cadeira de rodas, tem um andador. Muito legal, né? Muito bom começar o sábado com boas notícias. É verdade. Deus Muito abençoe. obrigada. Um feliz sábado para você. Para tá? você também. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Isso aí. Bom, nós vamos para uma pausa rápida e já tem as notícias internacionais da ANN. Então, não saia daí, é bem rapidinho, eu volto já. A ADRA, Agência Adventista de Recursos Assistenciais, tem uma carreta para atender a diversas emergências. Seja qual for a necessidade, ela é equipada e percorre as estradas para chegar ao local onde certamente a ajuda é bem-vinda. Vamos rever agora uma dessas ocasiões em que a carreta da ADRA fez a diferença em 2019. O Largo Sorriso é sempre notado por quem aborda ou conversa com Wanda Poleto, uma bióloga aposentada que vive na região central de Porto Alegre. A simpática senhora encontrou na assistência social uma forma de continuar sendo útil para a sociedade e preencher seu tempo livre. Em agradecimento de tudo que aconteceu de bom na minha vida, eu retribuí para os outros também. Porque à medida que a gente vai ajudando os outros, a gente já está se ajudando a gente mesmo, né? Esse sentimento que move Wanda foi o que a fez participar como voluntária da Agência Humanitária Adventista, a ADRA, na capital gaúcha. Desde o mês de maio, o grupo está servindo almoços para moradores de rua e envolvendo dezenas de voluntários no trabalho. Wanda conheceu a atividade por acaso e logo tomou a decisão de fazer parte. Passei na frente e vi aquela organização, o pessoal todo organizado, as roupas, tudo bem organizado. Aí eu vim perguntar se queriam. Aí quando eles falaram que era um pessoal de rua, que eu amo eles, então eu resolvi ficar. A ação foi possível graças à presença da unidade móvel da ADRA. A carreta, que está instalada ao lado de um ginásio, ajuda a otimizar o trabalho dos voluntários que montaram um verdadeiro restaurante no espaço. Começou de uma conversa que a gente teve, um sonho da gente ter o projeto Aquecendo Corações, de distribuir alimento, de distribuir roupas, de estar apoiando a população de rua como um momento de trazer a atenção deles para a necessidade de mudar de vida. O resultado foi satisfatório, a gente queria dar um atendimento de qualidade para as pessoas, né? Independente da situação que elas estão de vulnerabilidade, a gente queria dar um atendimento bom, com música ambiente, com uma comida de qualidade. Porto Alegre é hoje a cidade da região sul com o maior número de moradores de rua. São mais de 2.000 pessoas vivendo nessa situação aqui na capital gaúcha. E a vida deles ficou ainda mais complicada com o fechamento do restaurante popular no bairro Floresta. Mas a ADRA veio socorrer e desde maio está oferecendo alimentos e almoços diários para eles. Mas na última sexta-feira os beneficiados tiveram uma surpresa.
Isso porque foi o dia em que a unidade móvel completou 3 anos de atuação no Brasil. Para celebrar esse feito, voluntários organizaram uma verdadeira festa de aniversário. Teve bolo, pipoca e, claro, presente para os convidados. E aí a gente fez esse trabalho para servir as pessoas. Mas no caso aqui, a gente está atendendo a comunidade carente, mais vulnerável, com a refeição. A ADRA também age por meio das lanchas Luzeiro. Isso acontece no norte do Brasil, onde as estradas são os rios da Amazônia. E há 88 anos, esses barcos têm levado atendimento médico à comunidade ribeirinha. As lembranças são muitas e são também inesquecíveis. Pastor Bezerra e sua esposa eram bem jovens quando aceitaram o desafio de começarem a vida pastoral morando em um barco, com uma rotina bastante diferenciada. Olha, um dia nós tirávamos pela manhã para extrair dente. Eu extraía dentes, assim, fazia fila de 10, 15 pessoas. No outro dia era mais orientação sobre saúde. Não vou dizer consulta, porque a gente não podia fazer isso, mas orientação de saúde. E Deus nos honrava fazendo com que as pessoas ficassem curadas. E à noite, sim, tinha um programa de evangelismo. A gente pegava um projetorzinho de slide e ia passando as fotos, eles sentavam no beiradão, eu colocava a lancha numa posição que dava para botar a tela e eles ouviam e cantavam com a gente. O pastor, que por sinal se aposenta este ano, fez parte do projeto Luzeiros, uma ideia do casal pioneiro no adventismo do norte do Brasil, Léo e Jessie Hallowell. E exatamente em um dia 4 do mês de julho de 1931, que o adventismo teve sua história no norte ligada diretamente a Luzeiros. 88 anos depois, no dia do aniversário deste memorial, o doutorando Diogo Gonzaga apresenta sua tese, com um assunto pertinente à data. A minha tese começa contando a história do Léo Hallowell, a sua influência aqui no pensamento adventista na Amazônia, e a minha intenção é trazê-lo como um autor da Amazônia, ao lado de outros cânones da literatura brasileira. E estou apostando aqui agora que Léo Hallowell é uma fonte histórica, é uma fonte missiológica e teológica também, por que não? A compreensão de Hallowell devido ao adventismo, é por isso que eu coloco a ênfase da tese é a saúde, não é? Porque a história de Hallowell e de Jessie estão fundamentadas, pelo menos na tese, sobre essa questão da saúde, da assistência médica. É interessante esse aporte de que não é suficiente a assistência médica, não é que vai depois a antropologia que eles trazem, a compreensão do ser humano, não é? E que depois vai se, na interação com esse povo, com essa cultura, eles vão se modificando, não é? Então eu achei muito interessante isso na tese. Com a tese aprovada, agora os escritos do casal Hallowell podem ser usados como fonte de literatura da Amazônia. Esta é a Luzeiro 26. Foi ela que no ano de 2010, depois de 12 anos com o projeto Luzeiros parado, é quem cortou os rios Negro e Solimões em busca de uma nova rota, mas com a mesma missão. Hoje, a região noroeste mantém 3 destes grandes barcos de atendimento e mais um grande barco em formato de igreja. As embarcações mudaram, mas elas continuam cortando os rios da Amazônia com o mesmo propósito: salvar. E você vai ver agora mais uma iniciativa assistencial da Igreja Adventista, desta vez numa cidade grande, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Por lá, as peças de roupas doadas são vendidas num bazar por apenas R$1 cada. Veja que iniciativa interessante. Roupas e calçados a partir de R$1. Parece propaganda enganosa, mas não é. No bazar beneficente da ADRA Minas Gerais, cerca de 10.000 peças estiveram à disposição do público, que chegou decidido a renovar o guarda-roupa. Garimpa daqui e de lá até achar o que mais agrada. Produtos de qualidade e bom preço. Bom, então decidimos pagar para ver e lançamos o desafio de, com R$20, encontrar um look ideal, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Será que a gente consegue? Entre tantas pessoas, encontramos com Joyce, que topou participar do desafio. E como toda mulher, é preciso olhar cada roupa com cuidado. Tem que combinar cor e estilo.
Peças escolhidas, agora vamos para o que interessa. Diz aí, Joyce, quanto foi cada uma delas? Então, R$ 5,00 o blazer, R$ 1,00 a blusa, R$ 5,00 a calça e R$ 5,00 o sapato. Ao todo, R$ 16,00, ainda economizei R$ 4,00. Então, Joyce, vai levar para casa? Com certeza, dá até para me usar. A economia que Joyce e tantas outras pessoas fizeram se transformou em investimento, pois os recursos arrecadados no bazar são destinados às casas de acolhimento atendidas pela ADRA. Esse aqui é um bazar solidário, que a finalidade dele é atender às 15 casas de acolhimentos que nós temos em Minas Gerais. São pessoas que solidarizam com a causa, com o serviço que a ADRA desenvolve. Então nós temos aqui muitas roupas, todas peças de qualidades, que foram doadas, então nós nos reunimos e convocamos um grupo de voluntários que vieram para fazer essa separação, essa triagem, para podermos desenvolver esse bazar aqui hoje. Antônio atua voluntariamente em projetos sociais e estar no bazar é motivo de felicidade. É bem importante, né, a gente saber que está participando da ajuda do próximo, né? Então é com muita felicidade que eu encontro aqui. A gente ajuda muito através da Igreja Adventista, a gente já faz muitas obras assistenciais. E aqui não é apenas mais uma, né? Mas é muito importante participar, com certeza. Gente precisando de ajuda é o que não falta, não é mesmo? E você pode fazer toda a diferença. Grávidas do interior do Paraná que passam por situação difícil recebem ajuda das Mãos Talentosas, projeto desenvolvido em parceria com a Ação Solidária Adventista. O sorriso das agentes comunitárias de saúde é sinal de que tem enxovais novos chegando. As beneficiadas são as mães cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Pinhais. Quando chega uma doação, como esse kit que a gente está recebendo hoje, a gente percebe que é bastante gratificante. Muitas vezes a mamãe não tem, está no final da gestação e não tem roupinhas ainda para colocar no bebê. E isso vem de uma forma carinhosa ajudar bastante a mamãe e o bebezinho. Para que as roupinhas sejam confeccionadas e cheguem até o bebê, 30 voluntárias do projeto Mãos Talentosas entram em ação. Elas também cedem seus talentos para ajudarem mulheres em tratamento de câncer de mama. E a gente faz 2 kits. O kit maternidade, que contém casaquinho, sapatinho, toquinha e a mantinha, para a mãe sair confortável, né, nesse primeiro momento. E nós temos o kit também da mulher. Depois da cirurgia do câncer, onde ela tira a mama, a gente desenvolveu uma prótese, né? E essa prótese substitui, né, parcialmente a mama nesses primeiros períodos, onde ela não pode colocar uma prótese mesmo, né? Então, isso ajuda ela. São mais de 600 itens distribuídos todo mês. Um trabalho incansável, desenvolvido por mulheres que amam fazer o bem. Para sermos mais fortes, para ajudarmos e podermos ajudar a estender mais o nosso trabalho, né? Que é amor, é carinho, é dedicação, é doar o seu tempo. Mãos talentosas que abraçam aqueles que precisam e mudam para melhor a vida das pessoas. E a gente pode se envolver para ajudar as pessoas de diversas formas. Você vai ver agora como uma turma animada organizou uma corrida de saúde com o propósito de salvar vidas. Acompanhe. Elas estão espalhadas por todo lugar. As medalhas conquistadas são uma prova de determinação e empenho. Enilson é vendedor externo e a corrida começou a fazer parte de sua vida há quase 3 anos. Eu estava sedentário, havia me desligado de um trabalho. E aí já tinha uns amigos que praticavam a corrida de rua. E aí ia ter a corrida da Pátio Gourmet. Eu corri ali, acho que 1,5 km depois, percebi que eu precisava melhorar. E aí nasceu, é uma paixão de fato, essa é uma vontade de correr praticamente todos os dias. Desses 2 anos e um pouco que eu corro, a semana que eu não corro, ou o dia que eu não corro, parece que está faltando água ali no meu dia a dia. E essa paixão ele busca passar para outros também, incentivando a prática esportiva em suas redes sociais. A gente tem um lema que é contar boas histórias. A gente acredita que cada corredor traz consigo uma boa história. E eu vou te contar uma coisa, além das corridas de rua, o Enilson também corre para ajudar a salvar vidas. Quer saber como? Eu vou deixar ele mesmo te contar.
Doação de sangue, na verdade, ela entrou na minha vida antes da corrida. Eu participei da implantação do projeto Vidas por Vidas aqui na cidade de Manaus. E eu sempre falo que a corrida, ela é muito mais que só você colocar um tênis e cruzar uma linha de chegada. Ela tem que ter algo mais. São junções que eu acho fantásticas. Você pratica o esporte, você tem qualidade de vida e você colabora, você ajuda a salvar vidas doando apenas uma bolsa de sangue. Aqui no Amazonas, os jovens adventistas são os maiores doadores de sangue do estado. Anualmente são arrecadadas cerca de 2.000 bolsas de sangue, uma parceria de sucesso com o Hemoam. É um dos projetos mais importantes que nós temos, é de suma importância, não só para a Fundação Hemoam, mas acima de tudo para o estado do Amazonas e acima de tudo para as vidas que são salvas. No último domingo, aconteceu a primeira edição da corrida Vida por Vidas, realizada na região norte e centro-oeste do Amazonas. A corrida enfatizou a importância da doação de sangue. O evento foi promovido pelos jovens adventistas da região e reuniu mais de 1.300 pessoas. Nós queremos incentivar a população amazonense, através dessa corrida, a doar o seu sangue para salvar até 4 vidas. Nossa missão é salvar vidas e os jovens adventistas aqui do Amazonas estão mostrando a sua força e o desejo que eles têm também de ajudar o próximo. E falando em corrida, as crianças podem aprender bem cedo os benefícios da atividade física e já colocar em prática. Veja só. A população mundial está ganhando peso de forma rápida, principalmente entre os mais jovens. E aqui no Brasil, as estatísticas mostram que o futuro das crianças brasileiras é bem preocupante. Segundo a Federação Mundial da Obesidade, nesse ritmo, até 2025 serão quase 12 milhões de crianças obesas no país, que é quase o número de habitantes da cidade de São Paulo. Mudanças nos hábitos das crianças precisam acontecer para ontem, como, por exemplo, incluir a prática de exercícios físicos na rotina dos pequenos. E aqui em Juiz de Fora, a 4ª corrida Mexa-se pela Vida focou exatamente neste ponto. Este ano estamos recebendo aqui as crianças, pintando o rosto, e de acordo com a idade, tem 100 metros, 150 metros, 200 metros, incentivando as crianças a correr. Está sendo muito bacana. E o incentivo deu certo. Quase 300 crianças e adolescentes participaram da competição. Tanto é que esta corrida foi a maior participação infantil no ranking de corridas de rua da cidade. E a Manu já entendeu logo de cara por que deveria correr. Estou feliz porque a gente vai ficar saudável. Para o Gabriel, outro competidor mirim, ganhar a medalha foi muito importante, mas o objetivo da sua participação foi outro ainda melhor. Fez bem para minha saúde e eu gostei muito. E não tem escola melhor do que a do exemplo. A Louise ama correr e tem buscado passar essa paixão para os filhos. Eles veem a gente correndo e eles se motivam a participar também. A gente incentiva e acha legal participar do esporte. Quando os bons hábitos começam na infância, a obesidade e outros problemas de saúde tornam-se uma realidade bem distante. Porque se ela tem essa noção de que o exercício faz bem, ela vai praticar isso para o resto da vida dela. Vamos agora às notícias internacionais com o quadro ANN. E quem sempre traz as informações de várias partes do mundo para nós é o pastor Williams Costa Júnior. Olá, Darcy, amigos telespectadores. Hoje a ANN traz uma história que comoveu o México e, por meio das redes sociais, comoveu pessoas em várias partes do mundo. Ximena Gomes Sanches, uma menina de 6 anos, foi sequestrada e assassinada em Chiapas. Para amenizar a dor dos pais e trazer verdadeira esperança a familiares e amigos, um artista pintou Ximena se encontrando com Jesus por ocasião da segunda vinda do Messias. Em um encontro emocionante na casa da família Gomes Sanches, Daniel Gadiardo, artista visual e fotógrafo adventista, entregou aos pais de Ximena, Antônio e Mara, um exemplar original da obra que viralizou nas redes sociais. A imagem que mostra Ximena junto a 3 anjos, sendo recebida por Jesus durante a ressurreição, foi entregue de forma comovedora durante a visita de Daniel Gadiardo, quem estava acompanhado de uma delegação da Igreja Adventista em Chiapas, formada por 2 sedes administrativas do estado
estado do sudeste mexicano. Gadiardo conta que, ao receber a notícia da morte da pequena, imediatamente ficou comovido ao ver o sorriso de Jimena na fotografia que acompanhava a trágica notícia, onde ela estava muito alegre. Justo quando eu vi nas poucas fotos que vi o sorriso que tinha e não podia ficar assim. Não podia ficar assim porque há muita gente que necessita disto, muita gente que precisa ver a força de vocês, ver a esperança, poder parar e ver, porque quando o inimigo te ataca assim tão forte, tira algo que tu queres. Às vezes, a fé se oculta. Às vezes, a fé se nula. Este fotógrafo realizou a arte com a técnica conhecida como photo washing, estilo que se combinam diferentes fotografias e recursos 3D com pintura para criar uma obra final. Entre lágrimas e abraços, os pais de Jimena agradeceram o gesto do artista e contaram que receberam a imagem através das redes sociais justo depois do funeral da pequena. Vínhamos da igreja, verdade? Vínhamos da igreja e estávamos sentados, tomando alguma coisa, e neste momento eu vi a imagem do fotógrafo. Na verdade, estávamos neste momento recordando e estávamos tristes. Mas quando vimos este quadro, nosso rosto mudou. Isso nos encheu de alegria e ficamos tão felizes. Quando vimos o quadro, nós comentamos: quando Jesus vier, ele receberá sim a minha filha. E esta era nossa alegria, nossa esperança de que Cristo vai receber nossa menina quando venha dessa maneira. E isto foi o que nos trouxe muita alegria. Os pais de Jimena comentaram que o quadro tem sido uma oportunidade para testificar a outras pessoas e compartilhar com elas a maravilhosa esperança que nos distingue como adventistas do sétimo dia. Diziam, assim a recebeu. Eu disse, não, ela não está no céu, mas isso vai acontecer quando Cristo vier. É grande o desejo dos Gomes Sanches de que Cristo venha. Por isso, organizaram uma campanha evangelística em sua própria casa, a mesma casa onde sequestraram Jimena. Nós decidimos que realizem em nossa casa, pois temos muitos conhecidos e digo, agora é o momento e temos que aproveitá-lo para que as pessoas conheçam do amor de Deus. E muita gente quer conhecer do amor de Deus, porque eles perguntam, por que eles estão assim? Por que eles estão tranquilos? Esta paz só Deus dá, ninguém mais. Então as pessoas estão contentes, nossos amigos estão vindo. Há 29 visitas que não são membros de nossa igreja. Muitos nunca foram a uma igreja. A família aproveitou para mandar uma mensagem a todas as pessoas que durante este tempo se uniram em oração por eles. Estou muito agradecida, porque, digamos, Deus demonstrou seu poder por meio deles. As pessoas não nos abandonaram com suas orações. Por isso estamos de pé, porque as pessoas se uniram conosco em nossa dor. E por meio disso conhecerão a Cristo Jesus. E muitos perguntam, qual é este mar de cristal? E por que vocês estão assim tranquilos? Porque é o Senhor quem nos dá a paz e agora temos que esperar a segunda vinda de Cristo e preparar-nos como cristãos. A pequena Jimena, a menor dos 3 filhos de uma família adventista, foi sequestrada no dia 4 de setembro. 10 dias depois, no sábado, dia 14, foi confirmada sua morte pelos sequestradores. Durante esse tempo, fiéis adventistas, líderes da igreja no México e no mundo, se solidarizaram pela família realizando correntes de oração e mensagens de consolo. Personagens políticos, religiosos e meios de comunicação internacional e nacional divulgaram a história de Jimena, uma história que, sem dúvida, começou a gerar outras histórias. Esse casal foi batizado após a campanha evangelística na casa dos pais de Jimena. Eles são amigos próximos da família e viram Jimena crescer. Que maravilhosa história! Em meio à dor e ao sofrimento, Deus traz a paz, o consolo e a esperança. Que Deus continue abençoando e confortando de maneira muito especial os pais, familiares e amigos de Jimena. Muito em breve, nos encontraremos com Jimena quando Jesus voltar. Este dia está muito próximo. Jimena e outras milhares de crianças que morreram nesta terra terão o privilégio de passar toda a infância no céu ao lado de Jesus. Essa é a verdadeira esperança que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para mim e para você. Que Deus amoroso nós temos. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com mais notícias de fé, amor
e verdadeira esperança. Um abraço. Obrigada, pastor. Até semana que vem, se Deus quiser. Nós vamos para mais uma pausa rápida agora, mas já já você vai ver a iniciativa de voluntários do sul do Brasil que foram até o norte construir uma casa para um missionário. O Revista Novo Tempo volta em instantes. Já estamos de volta e você sabe que um quadro que faz muito sucesso por aqui no Revista é o Missão 360 Graus. Aqui você conhece histórias de missão incríveis e logo em seguida o pastor Kleber Gonçalves traz uma mensagem inspiradora para todos nós e ao mesmo tempo desafiadora para cada um de nós também. Vamos ver? No outro lado do mundo, lá na Oceania, está uma região conhecida por pequenas ilhas tropicais e grandes cidades modernas. Entre florestas, montanhas, praias e ruas, está a divisão do Pacífico Sul da Igreja Adventista. Neste lindo e vasto território, existe uma grande variedade de pessoas e culturas que fazem daqui um lugar um tanto desafiador, mas cheio de oportunidades. Aqui a igreja já conta com mais de 500 mil membros e 2.000 igrejas, mas 80% disso está em um país especial, Papua Nova Guiné, junto com as ilhas do Pacífico. Na cidade de Goroka, a Igreja Adventista tem uma das maiores missões do país. Dirigindo pelas lindas estradas da região central de Papua Nova Guiné, é difícil não notar os sinais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas vezes por ano, as igrejas locais se reúnem para celebrar o sábado, e se tem uma coisa que dá para encontrar aqui, é música, muita música. Ela é uma parte super importante do culto, e por isso todos cantam com muito entusiasmo e alegria. E como em qualquer outro culto, aqui o pastor também traz mensagens de encorajamento para os que enfrentam desafios como cristãos. A diferença é que esses desafios podem ser crenças tribais, superstições ou a língua. Em Papua Nova Guiné, se falam mais de 800 línguas. É o país com mais línguas no mundo e por isso pregar por lá é um pouco mais difícil. Mas existe uma língua que é universal, a comida. No final do culto, todos se reúnem para desenterrar a comida, literalmente. Mumu é um prato típico da região. Se quiser fazer em casa, você vai precisar de um buraco na terra, isso mesmo, um buraco na terra, pedras quentes, folhas de bananeira e vegetais. Enterre tudo e deixe cozinhar por algumas horas. Uma delícia! Esta é uma tradição que todos podem desfrutar juntos e, sem dúvidas, é uma experiência incrível. O sábado é realmente um dia cheio de alegria, com programações durante todo o dia para pessoas de todas as idades. A Igreja Adventista no sul do Pacífico começou em 1891, quando Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista, chegou na região, sendo basicamente a pioneira do trabalho aqui. Ela morava em Corambong, na Austrália, um pouco longe, mas o seu trabalho como missionária e escritora criou a base para os primeiros esforços da igreja no sul do Pacífico. Hoje, o legado desses primeiros missionários continua e a mensagem do Evangelho é pregada por toda a região. Ainda existem lugares um pouco difíceis de chegar, mas seja como for, as pessoas irão aprender mais sobre Deus. Seja ouvindo sua própria língua, cantando uma música ou compartilhando uma boa comida. Houve um tempo na nossa história que as aparentes e intransponíveis barreiras entre as pessoas do nosso planeta
eram principalmente física. O maior problema é relacionado com o transporte de pessoas, mensagens e itens através dos oceanos para se chegar aos lugares mais distantes do nosso mundo. Mas como cumprir a ordem evangélica nesse contexto? Como avançar com a grande comissão? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Os primeiros missionários viveram esses desafios e souberam muito bem quão difícil era superar os desafios relacionados com os aspectos geográficos. Mas hoje, pelo extraordinário desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, nós podemos chegar a praticamente qualquer ponto do planeta, se não fisicamente, virtualmente, em poucas horas. No entanto, a real dificuldade em nossos dias é que, mesmo em meio aos avanços da tecnologia de transporte e comunicação, nós venhamos a nos esquecer das barreiras culturais que são, em certas partes do mundo, ainda maiores. A experiência de muitos nos ensinou que nós precisamos mais do que somente o conhecimento linguístico ou um bom tradutor. A correta comunicação transcultural é essencial para o avanço da missão. Para que isso ocorra, é necessário conhecimento da cultura para uma maior eficiência no compartilhar do Evangelho. Para diferentes culturas se deve usar diferentes métodos, assim como aprender cada cultura antes de iniciar o processo de proclamação do Evangelho eterno. Nunca nós podemos esquecer que o que é aparentemente normal para uma cultura pode muitas vezes ser uma ofensa para outra. A palavra comunicação vem do latim communis, que significa comum. Portanto, algo em comum precisa acontecer entre o comunicador e o receptor. Em outras palavras, o método do comunicador deve ser de acordo com quem ele está ouvindo. Essa será a codificação usada tanto para falar quanto para receber. Para uma comunicação ser eficiente, é necessário conhecer a cultura ou o código de quem está ouvindo, pois essa é a forma que ele vai receber e entender a mensagem. Dentro do processo de comunicação do Evangelho, nós temos o missionário e a cultura do missionário e a mensagem que ele tem que passar, e outro lado, aquele que ouve também a sua cultura. Portanto, tanto a cultura de quem fala como a cultura de quem ouve estão envolvidas. E se nesse processo de comunicação os participantes não estão alinhados, quem recebe a mensagem não vai entender. Por esse motivo, é tão necessário que o comunicador conheça a cultura para quem ele está se comunicando. Um problema que nós podemos ter são aqueles que chamamos de ruídos de comunicação, que fazem com quem está ouvindo não querer mais ouvir o que é comunicado, de maneira oral, escrita ou visual. Podem ser ruídos como sons do ambiente, ou pode ser um problema do comunicador não estar falando a mesma língua de acordo com quem está ouvindo. Para evitar esse problema, o missionário precisa interpretar as escrituras sagradas e verificar como ela vai ser traduzida de tal forma que a cultura que está recebendo vai entender ali os princípios apresentados da melhor maneira possível. Por exemplo, para certas culturas, traição é honra. O que isso significa? Significa que Judas foi um grande homem para eles. Você percebe a dificuldade? Por isso é fundamental ir ao povo que nós temos em mente alcançar, viver com eles, aprender com eles, procurar oportunidades para servi-los. E o ideal é começar com aquilo que eles já sabem, para depois a gente ensinar novos conceitos e princípios através desse ensino participativo. E aqui 3 princípios devem guiar todos aqueles que estão envolvidos em missões transculturais. O primeiro deles é a vontade de Deus, segundo a grande comissão, que todo homem, língua, nação tem a oportunidade de ouvir sobre a salvação através de Jesus Cristo. Segundo aspecto, as autoridades do governo são ordenadas por Deus, independentemente de ter ou não o reconhecimento e soberania dele. E o terceiro aspecto, nós não podemos esquecer de que quando as leis de Deus e as leis dos homens entram em conflito, os verdadeiros seguidores de Deus devem obedecer às leis do Criador, ao invés das leis dos homens. Assim como Jesus Cristo tornou-se homem para poder se comunicar conosco, mostrou o amor de Deus, nós devemos também buscar meios para que com sabedoria possamos comunicar a mensagem do Evangelho Eterno de maneira compreensível e relevante a todas as pessoas. Leia, estude, aprenda a servir segundo o exemplo do Mestre. E então, você já está pronto? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem diversos segmentos que auxiliam os fiéis no cuidado na saúde física, na vida familiar e até na administração de recursos pessoais. Um destes ministérios é chamado Mordomia Cristã. Mas o que ele abrange e o que procura ensinar para as pessoas, afinal? É isso que a gente acompanha na próxima matéria. Quando pensamos na palavra mordomo, é comum nos vir à mente a imagem de uma pessoa elegante e distinta, encarregada de administrar os bens e tarefas domésticas de uma casa grande. Mas para quem acredita na fé cristã, essa palavra passa a ter um significado mais amplo. Marcos Bonfim e Josanã Alves são líderes do Ministério de Mordomia da Igreja Adventista, respectivamente em âmbito mundial e sul-americano. Eles vieram ao Brasil palestrar sobre o assunto e aproveitaram para nos inteirar sobre este tema. Mordomo é aquela pessoa que reconhece que não tem nada, que tudo pertence ao dono.
E a gente sabe que existe um dono no universo, que é o Senhor Deus. Então, Ele como Criador, Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da gente mesmo. Mas, na verdade, o mordomo é aquele que aceita o domínio de Deus em todos os aspectos da sua vida. São conselhos práticos, mas que resultam em uma sábia administração dos recursos pessoais. E o nosso preparo aqui nessa terra é exatamente para que Deus transforme o nosso caráter para voltarmos ao céu e sermos donos de tudo. Então, para um novo converso, para alguém que já tem muito tempo de igreja, é importante que ele compreenda qual é a arma de Deus para que o egoísmo seja arrancado da minha vida. E uma das armas de Deus é exatamente a fidelidade. E é para fortalecer a experiência espiritual de cada cristão que a Igreja Adventista organiza eventos como este, chamado Projeto Raízes. Nesses encontros, os fiéis aprendem um pouco mais sobre os aspectos da mordomia cristã. Cerca de 1.400 pessoas estiveram reunidas, entre eles líderes e novos adeptos à fé adventista. O programa ocorreu em 2 edições, uma em Itaboraí e outra em Campos dos Goitacazes. Os participantes saíram impactados pelas palestras, seminários e momentos espirituais. Embora a gente já saiba dessas coisas, corrobora para que a gente coloque isso em prática na nossa vida. A fidelidade a Deus é maravilhoso, foi maravilhoso. Todos os seminários até agora a gente está tendo um aproveitamento incrível. Nós temos uma teologia da mordomia cristã que nasce nas páginas da Bíblia para nos abençoar. Nós estamos apresentando aqui as raízes, a base da teologia da mordomia cristã para os nossos irmãos. No Dia da Caridade, comemorado em 19 de julho, o Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, levou um pediatra ao lar infantil Lígia Hans e fez a entrega de donativos para as crianças. Os funcionários do hospital ainda brincaram bastante com os pequenos. Veja só. Quem vê a alegria dessas crianças não imagina que elas já foram vítimas de violência e abandono pela própria família. Por decisão judicial, os pequenos agora vivem no lar infantil Lígia Hans, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os funcionários do Hospital Adventista do Pênfigo escolheram passar o Dia da Caridade no orfanato. Para que isso fosse possível, foi realizada uma vaquinha solidária. O lar Lígia Hans está ligado à Igreja Adventista e o culto faz parte do dia a dia. O pedido de oração mais frequente das crianças é que sejam adotadas. Esse menino tem 13 anos e está há 4 meses no lar. Brincar não podia ficar de fora da programação. Afinal, é o que elas mais gostam de fazer. As crianças ganharam brinquedos com direito a uma festinha. Para cuidar da saúde, a pediatra do Hospital Adventista do Pênfigo, doutora Cecília Araújo, cancelou a sua agenda para atender exclusivamente as 10 crianças do lar, com idades que variam de 1 a 14 anos. Com a ajuda de voluntários, essas crianças podem alcançar voos mais altos. Que legal, não é mesmo? E olha que iniciativa linda de um pessoal lá do Sul que viajou até o Norte para construir uma casa para um missionário. Nesta primeira edição do projeto, nós escolhemos fazer uma missão transcultural dentro do nosso país.
e coordenados pelo projeto Salva Vidas Amazonas, nós fomos para uma área indígena, numa aldeia sem presença adventista chamada Monlogotuba. O nosso desafio era construir a casa onde morará um missionário que vai trabalhar em tempo integral naquele lugar. A maior dificuldade de Monlogotuba são os problemas sociais, né? O álcool está aqui como um problema muito marcante. As crianças já começam desde cedo a beber, os pais vão ensinando as crianças a beber desde muito cedo e quando chegam ali na adolescência já estão viciados, né, no álcool, e quando adultos então nem se fala, né? Então é muito complicado e isso é o nosso maior desafio aqui. Então esperamos que com esse trabalho que a gente fez de forma mais intensiva, divulgando a igreja, com os missionários morando aqui, consiga assim implantar, quem sabe futuramente, uma igreja, mudar o conceito dessa comunidade, que possa ser um milagre que aconteça. A experiência tem sido muito transformadora, impactante, de encontrar uma realidade tão diferente daquilo que eu vivo. Nós trouxemos doações que foram abençoadas, que com certeza vão ajudar muito e vão também impactar a vida deles, mas eu creio que, pelo menos a minha expectativa principal é poder tocar o coração deles de alguma forma. E a minha alegria maior de estar na construção é saber que um missionário vai se instalar nessa comunidade e vai fazer a diferença na parte espiritual da vida dessas pessoas. Então, eu gosto muito do que estou fazendo, o resultado do trabalho já está aparecendo, a construção das paredes, que nós estamos envolvidos basicamente com os pregos e martelos e as tábuas. E para mim tem sido uma alegria muito grande. Eu sei que Deus já começou a atuar e vai fazer um grande trabalho nessa comunidade. E eu continuarei morando aqui, né? Vou morar aqui. E o projeto é ajudar a comunidade, né? Na parte espiritual, ajudar também na parte que ele ajuda que eles puderem, né? Que quiserem pedir de mim, né? Assim. Então, vai ser um desafio, né? Um desafio grande. Mas sei que Deus está na frente, né? E muitos projetos tem aqui para a comunidade de Monlogotuba, né? E na parte de classe bíblica, pequenos grupos, na parte espiritual, principalmente, né? A gente percebe que nós fizemos parte de um processo de ação aqui nessa aldeia e outra também, essas aldeias indígenas. Já entendemos que alguns já passaram antes de nós, outros já estão programados para passar depois de nós. E a gente vê esse processo acontecendo. A gente entende que o nosso tempo aqui é um tempo curto, relativamente. A gente aprende muito com eles, com a cultura deles, com a vida deles, uma vida simples, principalmente com as crianças, como elas vivem uma certa liberdade, uma certa alegria de viver, o carinho delas. A simplicidade deles nos ensina muita coisa. Então a gente veio ensinar algumas coisas, trazer outras, mas sem dúvida também a gente está levando, e eu acredito que até mais do que aquilo que a gente trouxe. Quando nós chegamos aqui, eu esperava ajudar as pessoas e concluir o trabalho, que era terminar a casa do missionário, mas esse processo vai muito além disso. Ele vai mexendo com o coração da gente a ponto de perceber que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente precisa de coisas muito simples para realmente ser feliz e estar feliz ao lado das pessoas que nos amam. Através de cada olhar, de cada abraço, de cada brilho no olhar das pessoas que a gente encontra aqui, a gente pôde sentir assim o agir de Deus e o poder que Ele tem derramado sobre essas pessoas aqui nessa aldeia. Temos aqui muitas crianças, são carentes de afeto, carentes de amor, carentes de abraço. Conseguimos aqui encaminhar uma família que tinha vontade de aprender a fazer o pão. E nós pouco sabíamos, juntamos aí a nossa equipe e colocamos aí isso para fazer funcionar. E está dando certo, graças a Deus. Sou grata e agradecida a Deus por estar aqui. E eu espero que ao voltar aqui, quero voltar aqui, possa ver os resultados da nossa sementinha que foi plantada aqui, que com certeza vai germinar e vai dar bom fruto, se Deus quiser. Daí você vê que tá chegando o último dia, assim, dá até um aperto no coração. Porque você sabe que eles vão sentir falta, né?
Não sei quando eles vão ter isso novamente. A questão do estojinho. Nossa, eu até, no dia que a gente entregou os estojos, um estojo tão simples. E eu pensei, nossa, o dia que eu comprei o estojinho pro meu filho, eu fiquei assim, escolhendo, ver qual que era o melhor, sabe? Do Mickey, bonitinho. E o deles era tão simples, eles ficaram tão felizes com aquele estojinho. Foi... Sim, eles ficam felizes com um pouco, né? Quando a gente faz uma missão desse nível, desse tipo, a gente percebe uma religião mais relevante para a gente mesmo. A gente começa a entender que a religião ela é muito mais do que teoria. A religião é mão na enxada, religião é dar água para o sedento, religião é servir alguém. E sem dúvida o que está marcando a gente está levando a religião mais na prática. Porque talvez no dia a dia, onde a gente mora, a gente vive talvez muito para a gente mesmo, no trabalho, na escola. E o que eu espero é que essa missão possa marcar profundamente o nosso coração e entender que ali o meu vizinho, no local, talvez no local onde nós moramos mais carente, a gente pode chegar lá, atingir e fazer a diferença para aquelas pessoas. E mesmo dentro de pouco tempo e com poucos recursos e com o trabalho duro da nossa equipe, nós conseguimos finalizar a obra. E é uma alegria saber que nesse momento, enquanto a gente volta para casa, o André, o missionário, já está morando nesta casa. É a luz do Evangelho começando a brilhar naquele lugar. E eu confesso que eu fiquei muito emocionado quando a gente terminou toda a obra e foi pregada uma placa em cima da porta, em Sataré, que dizia assim, Tupana Emit Iat, que traduzido significa a casa do servo de Deus. Vamos para o último intervalo do programa e já tem o Fé em Ação por aqui. E vamos rever o quadro Desafio do Bem com a apresentadora Ana Lima, do Caixa de Música. É já, não saia daí. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil atua de diversas maneiras para incentivar, coordenar e também dar apoio financeiro a projetos sociais, evangelísticos e educacionais que transformam vidas. A equipe da Fé procura de todas as maneiras fazer a diferença. Muitas vidas são abençoadas em cada projeto, mas também não podemos esquecer daqueles que se envolvem, que doam seu tempo, seus talentos e que também são transformados. Eu quero fazer uma pergunta para você, que está aí me acompanhando da sua casa. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Não precisa ter sido assim uma ação muito grande. Pode ser que você tenha ajudado um idoso a carregar as sacolas que estavam pesadas, ou cedeu seu lugar no ônibus para alguém que precisava mais, ou quem sabe você alegrou o dia de alguém com um simples sorriso. A verdade é que existem pessoas que transformam a vida de outras fazendo bem. E eu quero te convidar para acompanhar essas histórias junto comigo. Ficou curioso? Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. O que é preciso para transformar uma vida? Se apenas uma pessoa decidida a fazer o bem pode mudar a vida de muitas outras, imagina o que não podem fazer várias pessoas que se unem com esse objetivo. Sejam estradas, ruas de terra ou rios. Não existem limites nem barreiras para aqueles que decidem fazer a diferença. E são tantas as maneiras de ajudar. Desde criança, como filho de pastor, você sempre está participando. Campanhas de doação de alimentos, música. Eu sempre me envolvi muito com a música. Faz bem demais para a pessoa que está recebendo. Mas a gente que faz, a gente não faz por isso. Mas a gente recebe um benefício enorme por estar participando de aliviar um sofrimento. Eu gosto muito de pessoas, né? Então, desde jovem e começando a me envolver com a igreja, qualquer fato me motivava. Eu via pessoas carentes, pessoas necessitadas na minha igreja ou
pela rua, sempre me incomodando, sempre querendo um algo mais. E aí a fé foi apresentada para mim. E para mim foi uma bênção na minha vida. Eu participo da fé há mais ou menos 8 anos. Um movimento de pessoas que querem entregar do seu tempo, do seu talento, para mostrar Jesus no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho e mesmo fora dele. A Federação dos Empreendedores Adventistas apoia projetos sociais, educacionais e espirituais por todo o Brasil e pelo mundo. Ela leva pessoas dispostas a se doar até aqueles que precisam de ajuda. A Federação dos Empreendedores Adventistas é formada por membros da igreja que decidiram se unir para potencializar o cumprimento da missão. São pessoas inteligentes, são pessoas bem-sucedidas nos seus negócios e que trazem todo o seu conhecimento, toda a sua visão, toda a sua dinâmica para somar com a igreja naquela que é a nossa prioridade. O objetivo é despertar novos testemunhos, é motivar as pessoas a que encontrem caminhos para cumprir aquela que é a nossa maior causa, o anúncio da esperança da breve volta de Jesus. Foi em 1991 que o sonho de unir empreendedores com o objetivo de fazer algo mais começou a ganhar forma. Momentos que ficaram registrados em fotografias e na memória de quem conhece muito bem essa história. E surgiu a ideia de realizarmos um encontro de empresários do Brasil. A ideia nossa era que, durante a reunião, que durou 3 dias, os próprios empresários já queriam levantar as possibilidades, o pensamento deles, como eles poderiam fazer para ajudar na comunicação e assim por diante. Esteve conosco o pastor Jorge Vandeman, que é o fundador, e era o fundador e o orador do programa Está Escrito, naturalmente em inglês. Junto com ele veio também o pastor Henry Feiraben, que era também orador do programa Está Escrito, mas no Canadá. E por influência deles, exatamente pelo programa que eles dirigiam, é que começou aqui no Brasil, na televisão, o programa Está Escrito. O programa transmitiu palestras do próprio pastor Vandeman, naturalmente com tradução em português. Se a queda do homem não foi planejada ou programada pelo Criador, concluímos que ela não precisaria acontecer. Até logo a todos, mas lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pedido do pastor Tércio Sarli foi que se formasse um grupo de empresários que pudessem ajudar a bancar a despesa desse programa na televisão. Foi pago um horário específico aos domingos. A partir daí, tudo continuou aumentando de tamanho. A Rede Novo Tempo de Comunicação tem uma história onde várias pessoas contribuíram para que nós chegássemos onde nós estamos hoje, se tornasse uma rede de TV que está alcançando todo o Brasil, com uma audiência de quase 90% da população brasileira. E neste processo, um grupo de pessoas lá atrás criaram a chamada Federação dos Empreendedores Adventistas e tiveram a ideia de patrocinar a vinda do programa Está Escrito para o Brasil. E foi um passo fundamental para que nós iniciássemos este processo de usar um veículo de comunicação de massa como a TV para levar esperança, para pregar o Evangelho. Eu posso afirmar com segurança que graças a essa decisão, eu diria esta visão que foi colocada por Deus no coração destes homens, dessas mulheres que faziam parte da federação, que hoje nós temos a Rede Novo Tempo. O museu guarda muitas histórias. Aqui no Museu Roberto Rabelo, que fica localizado na própria sede da TV Novo Tempo, em Jacareí, nós vemos que o apoio dos empreendedores adventistas contribuiu muito para que essa grande rede de comunicação desse seus primeiros passos. Mas esse foi só o começo. Logo, a federação passou a apoiar projetos por todo o Brasil. A fé, ela tem diversas maneiras de trabalhar com os projetos. Então tem um comitê executivo que se reúne e aprovam alguns projetos
para estar apoiando financeiramente. Lógico que nós não temos condição de apoiar todos os projetos que aparecem. E tem aqueles projetos que nós apoiamos, que você vai conhecer, que são os projetos que nós damos visibilidade. O que a fé entende? Que nós temos condições de propagar esses ministérios. Quando você pensa na quantidade de projetos que vocês ajudaram como fé, como federação, que diferença esse envolvimento trouxe para a sua vida e para a sua família? Isso mudou muito a minha vida, meu modo de enxergar a minha religião, meu modo de enxergar a vida mesmo, entender a necessidade do meu próximo. Existiu algum momento, algum olhar de uma pessoa, algum agradecimento que você falou, vale a pena eu me envolver com esse tipo de ação, vale a pena eu me envolver com esses projetos? Algum momento te marcou? Olha, teve um projeto que me marcou muito, que foi Os Olhos da Fé, sabe? Mexeu com você, não mexeu? Esse mexe, só de falar assim. Como que acontecia esse projeto? Foi um movimento assim, despretensioso, que a gente começou cirurgia de catarata. Era para ser para 60 pessoas, né? Só que aí anunciaram em igreja, a gente fez uma parceria ali com o Hospital Silvestre e o projeto tomou uma dimensão que pegou a rua inteira. A responsável lá que fazia a triagem de Botafogo ligou e falou assim, Walter, pelo amor, como é que eu vou fazer? A triagem amanhã já tem fila aqui de fora a fora. E o empenho que a gente teve assim, em arrecadar, e os conselheiros da fé, ainda faltou um valor para a gente completar, e os conselheiros vieram e aportaram e fizeram, nós fizemos de tudo para fazer essas cirurgias, sabe? Uma pessoa fez o depoimento dela e falou assim, uma cirurgia é 5 mil reais. Ela falou assim, minha família juntou todo o dinheiro para fazer uma. Eu juntei dinheiro do meu filho, todo mundo. Deu uma cirurgia. E eu não estava enxergando mais, eu ia perder essa cirurgia aqui. Entendeu? Eu estava cego, eu não conseguia ver. Meu Deus do céu, primeiro eu agradeço a Deus. Graças a Deus tem pessoas igual vocês que se preocupam, que vê o próximo. Mas foi uma coisa que mexeu muito com a gente mesmo, sabe? Wander, além de participar aí da administração da fé, você também se envolve em projetos beneficentes, não é? Esse período do carnaval último de 2019 foi muito marcante para mim e com a minha família. Nós fomos para a Guiana Inglesa, a cidade de Letten, que fica vizinha da fronteira com Roraima. E lá a gente viu como que é esse negócio das pessoas estarem envolvidas, engajadas num atendimento ao próximo. Tinha ali um grupo de 10 médicos. Eu estava sentado como recepcionista, essa era a minha função lá. Eu fazia a recepção de pacientes para poder fazer a triagem de para onde que ele iria se encaminhar. E a posição que eu estava sentado, ela ficava ao lado da saída da sala de cirurgia do hospital do município. Eu lembro de uma cena de uma pessoa que tinha acabado de abrir a porta. Ele estava saindo da cirurgia de catarata dele. Quando ele saiu, eu não consigo esquecer o sorriso dele de ver as pessoas e as cores de novo. Foi uma cena muito marcante de você ver o efeito de um trabalho de tantas pessoas que estavam se doando, um médico que estava se doando para fazer aquele sorriso acontecer. E você, está pronto para fazer a diferença na vida de alguém? A fé, ela precisa de muitos braços. A fé não é só movimento financeiro. A gente precisa de pessoas.
Todos que queiram trabalhar, sempre vai ter um espaço na fé. Isso eu garanto para você. Tem muita gente que fala assim, não, eu não sou empresário, eu não sou um... Todos podem fazer parte da fé. Todos, sem exceção de ninguém. E você que está acompanhando com a gente o programa não tem ideia da equipe grande da fé e como nós temos trabalhado para levar o melhor conteúdo para vocês e para mostrar ações que têm acontecido por todo o Brasil e pelo mundo. E Wander, como presidente executivo, que tipo de mensagem, o que nós queremos deixar no coração dos telespectadores que estão acompanhando o programa da fé? A mensagem principal é: como eu posso levar Jesus no meu ambiente de trabalho e fora dele. Porque a gente vai muito para a igreja e quando a gente vai fazer atividades fora dela, nós representamos Jesus. Esse é o objetivo da fé, levar Jesus. O programa Fé em Ação na TV Novo Tempo, ele exerce um papel preponderante na mensagem que queremos transmitir aos nossos telespectadores. Então, nosso objetivo é contar histórias e, acima de tudo, através dessas histórias, inspirar pessoas a fazer algo também para levar a mensagem da esperança para tantas outras pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Jesus. Nós convidamos cada adventista para que se envolva em ações beneficentes, ações missionárias, porque essa é a razão pela qual Deus nos chamou. Ele não nos chamou para ficar dentro das paredes de uma igreja, nem confinados dentro da nossa própria casa. Ele disse que nós somos sal, nós somos luzes e é para exatamente interferir positivamente na comunidade. E quando alguém faz atividades beneficentes, está mostrando esse amor em ação, está transformando a comunidade e preparando pessoas para que abram o seu coração e queiram conhecer mais de Jesus e da esperança da sua breve volta a essa terra. O social da coisa, o relacionamento, mexer com pessoas, era assim que Jesus trabalhava aqui. Ele ia se envolvendo. E nós, como cristãos, nós temos que se envolver. Nós temos que ser diferente. Você não vai conseguir resolver tudo, mas se você conseguir resolver algumas situações... Você conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa? Já valeu a pena, já valeu a pena. Hoje nós te convidamos para agir e também se inspirar com tudo aquilo que preparamos para você no Fé em Ação. Nossa equipe vai sair dos estúdios da TV Novo Tempo e viajar por todo o Brasil para te contar histórias emocionantes de pessoas que tiveram a vida transformada porque outras se colocaram à disposição para fazer o bem. Mas e você? Está disposto a mudar a vida de alguém? Nós temos um encontro marcado com o Fé em Ação aqui no Revista Novo Tempo. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau! É isso aí, o Fé em Ação volta na próxima semana. Mas você sempre pode estar por dentro dos projetos e ações apoiados pela fé. Para isso, você pode acessar feadventistas.org.br. Nesta temporada de verão, estreia hoje o quadro Momento Saúde, com o nutricionista Ricardo Vargas. Nesse primeiro episódio, o especialista fala sobre o leite e se é ou não realmente necessário para nós, já que é popularmente conhecido como principal fonte de cálcio. Vamos ver o que o Dr. Ricardo tem a dizer sobre isso? Pensar em cálcio e leite não é uma combinação tão favorável quanto as pessoas imaginam. É claro que tem outras fontes de cálcio, né, em outros alimentos. Primeiro, nós temos que entender uma questão muito importante com relação ao leite e o cálcio. O leite, ele é rico em cálcio e não fonte de cálcio. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ser rico quer dizer que tem. Ser fonte quer dizer que tem e está disponível para uso. O leite, ele é um produto, né, produzido pela vaca para o seu bezerro, né, para o seu filhote. E ele tem uma necessidade totalmente diferente da nossa em relação ao leite. O leite materno é um leite pobre em proteína e mais rico em gordura. O leite da vaca é mais pobre em gordura e mais rico em proteína. Por quê?
porque o bezerro ele nasce com 25 quilos se for um bezerro de uma raça pequena, tipo o Nelore, que é uma raça africana. No final de um ano mamando, o bezerro de 25 quilos vai para 250 quilos. E para que ele cresça dessa forma, ele precisa muito de proteína. Nós não temos essa necessidade. Um bebê nasce aí com seus 3 quilos, 3,5 quilos, e no final de um ano ele multiplicou o seu peso por 3 a 4, enquanto o bezerro multiplicou por 10. Ou seja, a necessidade proteica, né, do ser humano é muito menor do que a do bezerro. E aí tem o efeito colateral de que esse excesso de proteína acidifica o sangue e aí nós não conseguimos aproveitar o cálcio do leite porque ele vai ser utilizado como um fator tamponante para essa acidez. Porém, nós encontramos o cálcio em alguns alimentos vegetais. Encontramos o cálcio na semente de girassol, contendo 4 vezes mais cálcio do que o leite. Isso não quer dizer que eu vou ter 4 vezes mais cálcio disponível, porque eu também não como tanta semente de girassol. Então quer dizer que em pouco eu vou conseguir provavelmente suprir a minha necessidade. O gergelim descascado branco tem 4 vezes mais, o gergelim branco com casca, ou seja, na versão integral, ele tem 7 vezes mais cálcio que o leite, e ainda temos o gergelim preto com 10 vezes mais concentração do que o cálcio presente no leite, além dos vegetais verdes escuros, que também são boas fontes de cálcio. Mas a gente precisa lembrar algumas questões importantes com relação a esses alimentos. Todos eles são fontes de cálcio, já vem com a quantidade de magnésio ideal para que ocorra a absorção de 2 para 1, mas não posso comer na mesma refeição esses alimentos que são fontes de cálcio junto com um alimento que seja fonte de ferro. Porque o cálcio e o ferro, eles formam um complexo. Eles acabam quelando um ao outro e impedindo que ocorra a absorção. Então, quando uma pessoa, por exemplo, faz um bife, e aí é fonte de ferro, e aí ela comia com queijo, que era fonte de cálcio. Então, você não tinha absorção nem do ferro da carne, nem do cálcio do leite. Então, quando nós formos comer esses alimentos, é importante que nessa refeição a gente não inclua alimentos que sejam ricos em cálcio proveniente de uma outra fonte. Mas veja que interessante, o gergelim, o girassol, também a semente de chia que tem um pouco de cálcio, mais os vegetais verdes escuros, todos eles contêm cálcio e também contêm o ferro e não atrapalham na absorção, porque está presente no mesmo alimento. Então é combinar alimentos de fontes diferentes que não pode acontecer nesse momento para que não ocorra o prejuízo e não tenha absorção nem do cálcio e nem do ferro. E vamos rever agora o quadro Desafio do Bem, que foi um sucesso por aqui. Várias pessoas da Novo Tempo e da gravadora receberam desafios. A ideia é fazer com que você aí de casa tome como exemplo e replique essas ações do bem. Nessas férias, vamos te mostrar os melhores episódios do ano. Hoje vamos rever qual foi o desafio que a Ana Lima, apresentadora do Caixa de Música, fez. Confira. Tô suspeitando de todo mundo que tá passando perto de mim aqui hoje. Olá pessoal, eu sou Ana Lima do Caixa de Música e a produção do Revista Novo Tempo me trouxe aqui para São José para fazer algum desafio, é o desafio do bem do Revista Novo Tempo. Que desafio é esse? Não sei. Devo ter medo? Possivelmente. Estou com muito medo. Tá dentro desse envelope. Vamos dar uma olhada junto comigo aqui. Vocês sabem, meninos, o que é? Meu Deus. Ana, seja bem-vinda ao nosso quadro Desafio do Bem. Até então, tudo certo. Não sei se você lembra, mas por muito tempo você foi a moça das boas notícias aqui no Revista Novo Tempo, não é mesmo? Foi mesmo. Ai, saudades. Que tal a gente matar as saudades desses bons e velhos tempos? E para uma jornalista como você, a gente preparou a pauta ideal para relembrar essa época. Para isso, você vai conversar com as pessoas e pedir que elas contem uma boa história que aconteceu na vida delas. E aí, vai encarar? Ah, legal! É, o desafio do bem. Já estava pensando nas piores coisas. Mas tá bom, então qualquer pessoa, pego e vão contar uma boa história que aconteceu na vida dela. Vão comigo. Estamos procurando. Eu posso sentar aqui com vocês? Pode ser? Ah, que bom, obrigada. Vamos ver essa moça aqui que tá andando mais devagar. Gente, eu tive um desafio hoje, que é pegar boas notícias das pessoas. Muito tempo fui a garota das boas notícias. E a gente vê tanta notícia ruim acontecendo aí no mundo. Eu queria saber se você tem uma boa notícia para contar pra gente hoje.
notícia boa. Vai, mãe, fala aí, mãe. Mãe, ajuda. As férias? As férias? As férias. Tem da minha vizinha, que é muito legal. Eu tenho ela como minha mãe. Uma notícia boa. Olha, recentemente foi contratado numa empresa muito legal. Você tem alguma notícia boa aí pra nos dar? Tenho. Ganhei esse sapato dele, me deu de presente. Pronto, uma ótima notícia. Notícias boas acontecem todos os dias aqui, sobretudo para quem canta na rua, né? Porque nós trabalhamos com a emoção. Acho que é a chegada do nosso filho mesmo. Tenho! Ontem eu ganhei esse casaco aqui nesse frio. Eu tô registrado no trabalho, né? Acho que esse é o melhor delas. E a minha gerente tá vendo agora. Teve uma aqui de uma senhora que ela tinha acabado de descobrir que tinha câncer. E ela veio daquela loja chorando. Eu estava cantando um louvor e ela veio chorando assim, emocionada, dizendo que aquilo tinha revigorado ela de uma certa forma, que ela já estava se sentindo preparada para a luta. A dona Rita está agradecendo a senhora por tudo que a senhora faz pela gente. Um abraço, beijo, senhora, tá bom? Então, gente, esse foi o meu desafio. Acho que desafio cumprido, né? É ou não é, Coxinha? Desafio cumprido, isso aí. Muito obrigada ao Revista Novo Tempo, que me deu essa oportunidade de realizar um desafio do bem, realmente do bem. Se você é em casa, também não tem tempo para coisas boas, para ouvir notícias boas, só tá ligando o telejornal lá, só aquelas coisas ruins, sai na rua, vai ver aí algumas notícias boas que as pessoas têm pessoalmente para contar, porque Deus, gente, é um Deus de detalhes e a gente sempre vai ter uma notícia boa para contar. Desafio cumprido com sucesso, Ana. E o programa de hoje fica por aqui, mas segunda-feira tem mais boas notícias por aqui e eu te espero, é claro. Lembrando que todos os programas ficam armazenados no ntplay.com. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Fique com Deus. Tchau.